E concordo contigo, né? Dependendo do CEP, o pênalti em Cauli teria sido marcado, né? Eu acho que há margem de manobra para aquele pênalti não ser marcado, porque Cauli já tinha iniciado um desequilíbrio no lance, mas ele estava muito mais para se reequilibrar, e aí ele é calçado e derrubado, do que, de fato, cair no lance que ele tinha perdido o equilíbrio. Dependendo do CEP, amigo, o lance tinha sido marcado, né? E empatamos, né? Por merecimento. Acho que se um time merecia sair vencedor dessa partida, seria o Bahia. O empate, ele não é de todo injusto, porque na proposta do Fortaleza jogar no contra-ataque, conseguiu criar algumas boas chances, mas sobretudo em falhas individuais nossas, o que também de alguma maneira era esperado. E esse empate saiu num gol inusitadíssimo, né? Eu brinquei no nosso grupo de membros, que foi gol da inteligência artificial, porque assim, no primeiro lance, na hora que saiu o gol, para mim já tinha sido impedimento, né? A bola tinha batido e era impedimento. No primeiro replay, eu disse, porra, foi mesmo, velho, não tem nem para onde correr. No segundo replay, idem. Aí quando eu comecei a ver os caras demorarem mais, assim, para poder, né, sair da revisão, eu já achei que a bola tinha pegado na mão de alguém, sabe? Que tinha sido um abraço aberto ali que a gente não estava vendo no bololô. E de repente a narrativa muda. Não, a bola bateu no outro cara. E aí eu só consigo ver a bola batendo no outro brother. Para mim, foi a inteligência artificial que agiu ali. A brincadeira é essa, porque, meu amigo, que ilusão de ótica espetacular. Né? Porque assim, é muito claro que a bola bateu só no cara, mas em todos os replays anteriores, em câmera lenta, inclusive, eu só vi a bola bater em David Duarte. Acho que foi o movimento dele, né? Como ele faz aquele movimento de virar assim, de repente tenha causado de fato essa ilusão de ótica. Agora, Lula, eu queria que você comentasse rapidamente. Você é um cara que é um cara muito mais antenado do que eu em relação a questões de arbitragem, né? E talvez deixe o lado clubista, né, um pouco mais de lado na hora de comentar a arbitragem. Mas você achou realmente falta naquele lance de Mingo com o Marinho? Você não achou que o Marinho valorizou, não? Você achou que era para ser anulado mesmo? Assim, não, eu achei, inclusive, e aí eu quero só arrematar uma coisa rápida antes, no lance um pouco antes de Marinho, ele dá o mesmo empurrão, dá a mesma trombada no Puga, só que o Puga não valoriza caindo, o Puga fica em pé. Entendeu? Então, assim, eu achei um lance, assim, duvidoso, assim, não sei se foi suficiente para anular, né? O Mingo poderia ter evitado o choque, mas Marinho valoriza demais. Marinho é um jogador muito insuportável, velho. É verdade. Agora, assim, não foi só um lance daquele que você vai fechar a bola e depois se joga no cara, não. Né? Nesse caso aí, Mingo fez uma obstrução proposital. Ele deixa a bola... Inclusive, o Marinho estava longe já, depois do lançamento, e ele vai ao corpo de Marinho e faz uma obstrução temerária, inclusive, que ele chega com o braço numa altura até razoável, ele não dá uma cotovelada, né? Para mim, falta no lance, para mim, tudo dentro da regra, essa daí a arbitragem acertou ao anular, no meu ponto de vista. Inclusive, assim, foi falta, também concordo com sua avaliação, foi falta de Marinho em Puga, no mesmo lance ali, só que uma coisa não anula a outra, infelizmente, né? Claro. Não era... Menos com menos não dá mais, né? Menos com menos não dá mais, infelizmente, né? E ali, como aconteceu no momento do passe, ainda se configura um lance de início de jogada. Por exemplo, sim, se por acaso a bola fosse ali e o Bahia recuasse a bola para Marcos Felipe, naquele momento, o lance teria sido válido, né? Mas como o lance deu prosseguimento como se fosse um contra-ataque, né, aproveitando a situação do erro de passe, e ele foi todo vertical o tempo todo, praticamente, o lance, a arbitragem, para mim, anulou corretamente aquele gol do Bahia. O pênalti no final, não. O pênalti no final, Luiz Teles, teria marcado o pênalti, ainda que eu veja algum aí, provavelmente a gente vai ouvir isso no áudio, porque foi um lance checado, né? A gente vai ouvir isso no áudio, que ele vai levar em conta o desequilíbrio de Cauli no lance,
né? Mas porque assim, o trançapé, que ele termina sendo de alguma maneira ali né, ou desequilibrado, quase calçado no lance, é muito claro, né? Eu teria marcado pênalti, mas ali eu enxergo uma margem de desculpa, né? Mas eu tenho certeza, isso eu tenho certeza, velho. Se fosse um CEP diferente para a marcação do pênalti, a marcação do pênalti teria sido feita, né? Isso eu não tenho dúvida. Um comentário rápido também, Lula, em relação a isso, uma coisa que me chamou a atenção também foi o Wilson ter amarelado o Santiago Ramos Mingo. Eu acho que foi um exagero. Anular o gol, ainda amarelar o Mingo tá fora da próxima partida. Por incrível que pareça, né? O Mingo também estava pendurado, né? E aí, nesse jogo de hoje, a gente sai com 2 jogadores suspensos. O Gilberto, né? Lateral direito, que foi num lance ali. E aí, assim, eu sei que talvez esteja na regra, mas eu acho também um exagero o cartão amarelo para Pulga, né? Ele não xingou o torcedor, ele não falou nada, ele só fez um gestual. Eu entendo que na regra. Eu entendo que na... Não, mas entenda, existe. Eu acho engraçado isso porque você termina de alguma maneira privilegiando o torcedor. O torcedor pode xingar o cara de tudo que tá nome. O torcedor pode mandar o cara para aquele lugar, chamar o cara disso e daquilo, e o jogador não pode fazer um sinal de 8 anos de Série C para arquibancada. Ele não falou nada, ele não xingou. Se ele tivesse xingado de volta, né, falado alguma coisa, ele calou a boca e só fez 8 anos de Série C. Então, assim, eu sei que na regra é um cartão amarelo estabelecido. Não estou questionando a regra. Quer dizer, não estou questionando o cartão. Eu estou questionando a regra. Pronto, isso, aí eu concordo com você. Eu também acho uma bobagem, por mais que a regra exista no intuito de coibir uma possível violência, né? No caso assim, um tumulto gerado por uma provocação. Esse é o intuito da regra. Que apenas nisso está correta, mas, velho, não pode ser assim, né? Não pode ser assim. Aí eu concordo com você, mas a gente está contra a regra e não contra a aplicação do que foi feito, né? Ali é um cartão, é que nem tirar a camisa. Acho também estúpido, né? Mas igualmente está na regra, tem que dar o cartão. A questão do cartão pela camisa, todo mundo fala que é a questão dos patrocínios, né? Porque no momento do gol é uma defesa à televisão, digamos assim, é uma defesa à publicidade. Porque no momento do gol é o momento onde todas as atenções e as câmeras voltam para o autor do gol. Se ele tira a camisa, naquele momento que a câmera vai focar nele, é o que dizem, né? Não sei se é exatamente por isso, mas dizem que é por isso. Isso nasceu numa coisa pior ainda, né? A mania de ser a única dona da fala, da voz, né, no caso da FIFA ou das grandes das organizadoras de ligas, etc., que você, na hora que tira a camisa, pode ter uma outra camisa por baixo com mensagem. Então, esse foi o motor inicial dessa regra. Se colocou como argumento a coisa dos patrocinadores também, etc. Mas o motor inicial eram as mensagens por baixo das camisas que, na hora que você tirava, revelava ali mensagens que estavam escondidas ali dentro daquele jogo, e a FIFA não queria isso, né? Várias organizações não queriam isso, e por isso que foi iniciado esse movimento, né? A coisa o argumento dos patrocinadores, ele veio a galope, né? Veio depois. Tem um superchat aqui, Lula. O Agnaldo, ele fala sobre os lances do jogo, né? Ele considera... Deixa eu ver se você colocar na tela aqui, pronto. Ele fala que a anulação foi absurda. Marinho já tinha concluído o passe antes do contato com o jogador do Bahia. 0 interferência. E assim, absurda a interferência do VAR. Ainda teve o pênalti não marcado. Aquela história, né, velho? Porque o lance cabe interpretação de falta. Não, mas ali, assim, poderia caber interpretação de falta, né? Poderia caber. Mas, assim, você vem em câmera lenta, você vê, inclusive, o amarelo, para mim, de domingo foi justo. Ele corre um risco, ele vai de ombro à altura do rosto do jogador, praticamente. Né? E ele deixa tudo que ele está fazendo. Não foi que ele estava correndo em direção e se esbarrou, né? Ou disputando uma bola e se esbarrou. Não, ele deixa o que ele está fazendo e vai em direção para poder se esbarrar em Marinho, para fazer um bloqueio, né? E um bloqueio, no meu ponto de vista, perigoso. E em relação à regra, velho, não interessa ali se tem ou não interferência no passe.
O que interessa para a regra é que houve uma falta fora do lance, né? Uma falta, inclusive, só para tentar entender, houve a falta fora do lance. Marinho poderia estar em pé e ter ido marcar o primeiro jogador que recebeu a bola e isso pode ter interferido no lance, por exemplo, só como uma interpretação possível. Mas isso não está nem em discussão. Na regra, se há uma falta fora do lance, uma falta clara, você tem que apitar, e aí... assim, seria basicamente assim, se o lance tivesse seguido, se esse lance da falta em Marinho não tivesse acontecido, o Bahia tivesse construído toda a jogada, mas fora do lance, Mingo tivesse dado um soco nele, como se fosse uma agressão, o gol sairia no lado de qualquer forma, por exemplo. Acho que é até um exemplo, talvez até mais direto e mais fácil de entender. Se rolasse uma agressão fora do momento do jogo, independente, por exemplo, de Marinho ter participado ou não do lance, mas se rolasse uma agressão, se eles se estreassem e Mingo desse um tapa no rosto de Marinho, configurando uma agressão para cartão vermelho, o VAR poderia entrar, por exemplo, expulsar o Mingo e a jogada começaria de onde houve a agressão e não, né, obviamente, anularia o gol. Enfim, eu entendo. Minha maior bronca, na verdade, em relação à arbitragem hoje é sobre, na verdade, a regra, né, em relação ao cartão do Puga, porque eu acho que o jogador, assim, se ele tivesse xingado a torcida de volta, alguma coisa assim, eu acho que cabe o cartão amarelo, porque, né, de fato, ele tá ali agora ele gesticulou, ele tá ali, ele foi na bandeira de escanteio, ouviu das tripas coração, ele virou e fez 8 anos de Série C, né, ele fez assim, ele fez 8C, 8 anos de Série C, porque é um cara que é identificado com o Ceará, obviamente, né, e ele fez essa provocação, sim, é uma provocação. Com o Ceará, com o Atlético, com o Ferroviário, todo mundo. Ele jogou em todos os times do Ceará, menos o Fortaleza. Exatamente. Pois é, então assim, a crítica é a regra, como você bem colocou. E aí eu concordo contigo, né, houve outras interações do Wilton, que hoje até, para mim, não fez ele geralmente faz arbitragens piores. Eu não gosto muito dele como árbitro. Eu achei a arbitragem... porque eu acho que a arbitragem dele, Lula, é uma arbitragem confusa para um árbitro que é FIFA. Ele faz arbitragens confusas para um árbitro que tem o distintivo de FIFA. O cara apitou Copa do Mundo, pô. Eu concordo contigo. Eu não acho ele um árbitro no nível dos outros árbitros FIFA de outros países. Agora, dentro do Brasil, eu acho que ele está ali, sim, no top 5. De arbitragem, eu não acho ele um super árbitro, né? Como acho o Klaus, por exemplo. O Klaus eu acho um super árbitro, bem acima da média, e como há muito a gente não via no futebol brasileiro. Mas ele não. Eu acho ele um árbitro bom apenas, né? Mas está entre nós. Então, veja como é o problema da nossa arbitragem, que está entre os nossos top 5 melhores árbitros, na minha opinião, mesmo não achando ele um árbitro ótimo, né? Isso revela o nível de arbitragem no Brasil. É isso mesmo. Queria mandar um abraço para o Micael Costa aqui, ó. Galera, eu tô com um pouco de dificuldade para botar os comentários na tela. Então eu vou fazer o seguinte. Se conseguir, sim. Mas assim, eu ia fazer o seguinte, ia fazer um combinado com a galera. Os comentários que eu ia colocar na tela, eu ia priorizar os superchats, que estão chegando alguns aqui, tá? E aí os outros comentários eu vou lendo, vou citando o nome, vou lendo e vou falando. Por exemplo, Micael Costa, ele botou assim, a TNT mostrou o lance do gol anulado. Marinho puxa a pulga antes de Mingo dar a trombada. Que roubo do caralho, né? Do caraca. Enfim, ele xinga, né? 2 assaltos no pênalti e no gol anulado. Mas foi o que a gente comentou, Micael. De fato há essa jogada, né? Só que, enfim, vamos supor que o juiz tivesse interpretado falta do Marinho no Pulga. O gol não ia acontecer da mesma forma. Tipo assim, e mesmo que aconteceu mesmo que essa falta tenha acontecido, o árbitro tem interpretado que essa falta tenha acontecido, a falta que o Pulga sofre não anula a falta que o Marinho sofre. Né, que a gente brincou aqui anteriormente, o menos com menos, nesse caso, não dá mais, né? Então, eu entendo, de fato, a reclamação, sim, assim, o torcedor, né, é mais passional, num momento como esse, né, fica chateado. Agora, o pênalti eu concordo. O pênalti foi, para mim, muito claro, né, e deveria ter sido marcado no meu modo de ver e no modo de Lula também. Assim embaixo. Cauê Melo, membro do canal, mandou superchat também pra gente. Apesar de tudo, das cornetas na arbitragem, Marcos Felipe Gramado, eu tô orgulhoso do segundo tempo do Bahia e não merecemos esse empate. Concordo com o Cauê, tá? Concordo com o Cauê. Foi um segundo tempo que o Bahia foi muito superior ao Fortaleza. Muito superior ao Fortaleza. Assim, a gente teve um primeiro tempo equilibrado, o primeiro tempo foi equilibrado, com uma leve... Eu vou dizer uma leve questão ao Fortaleza, porque eles tiveram algumas oportunidades, né? Conseguiram encaixar alguns contra-ataques e tal. No segundo tempo, não houve isso. O Bahia foi senhor absoluto do jogo, né? O Fortaleza voltou a ter uma chance no segundo tempo, já no final, naquele momento ele ficou mais parecendo um bábado do que qualquer outra coisa, e aí teve ali um momento que, né, o Fortaleza teve ali uma oportunidade ou outra no final. Mas eu considero o segundo tempo do Bahia muito bom.
outro erro do Wilton, né? Que não deu amarelo na mão proposital do Atlético Paraguai do Fortaleza. Aliás, um ele absurdo. marcou o lance na hora. Por que não deu amarelo? Assim, não dá para entender por que não deu amarelo. Tá na regra. Bem como, Lua, eu tinha ficado muito puto porque na transmissão só mostrou amarelo pro Diogo Barbosa depois. Né? A princípio não tinha mostrado o cartão amarelo daquele lance com a Ademir. E ele não deu o cartão. Ali era lance para ele apitar e dar o cartão na mesma hora. O banco do Bahia teve que levantar inteiro. Aí ele teve que amarelar alguém do banco do Bahia para depois dar um cartão para Diogo Barbosa, que foi recuperado Pô, velho, ali é um lance, Lula, de manual de arbitragem. Matou o contra-ataque, segurou, abraçou o cara e pediu uma progressão importante, uma progressão interessante do ataque do Bahia. Um jogador de velocidade, eu devia se botasse a bola na frente e ia embora. E aí ele para a jogada, abraça o jogador do Bahia e o juiz marcou a falta. Aí teve que todo mundo reclamar. Rogério Ceni ficou louco, foi no quarto árbitro, não sei o que, o banco levanta, o auxiliar levanta, fala alguma coisa, aí ele vai, dá amarelo no banco do Bahia, acho que foi para auxiliar, se não me engano, acho que foi pro Charles Rembê, né? E depois ele volta e dá um amarelo no Diogo Barbosa. Porra, velho, são coisas que, tipo assim, poderia ter poupado o banco do Bahia da reclamação se ele tivesse marcado a zorra direito, pô. Entendeu? É isso que eu fico chateado, entendeu? Eu também, né? Achei que ele foi muito mal nesse lance.